Conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Nos últimos dias, a Rússia tem vivido uma crise militar provocada pelo desentendimento do Grupo Wagner, uma milícia mercenária, e o governo de Vladimir Putin. São cerca de 40 mil homens atuando na linha de frente da invasão à Ucrânia, e especialistas indicam que, se não fosse essa força, a Rússia dificilmente conseguiria se manter tanto tempo em uma guerra. Esse grupo também já participou, inclusive, na Guerra da Síria, quando Putin anunciou apoio ao ditador Assad. Mesmo com esse acordo entre governo russo e mercenários, não existe garantia de paz entre esses aliados, viu? De acordo com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o desafio sem precedentes ao presidente russo Vladimir Putin por combatentes do grupo Wagner expôs novas rachaduras na força de uma liderança, e essas rachaduras podem levar semanas ou meses para se resolver. Nós vamos expandir esse assunto, entender tudo por trás disso, falar também um pouco sobre os impactos para o mundo, para o Brasil, além da participação do nosso país nesse contexto global, conversando com o professor de Relações Internacionais da USP, Pedro Costa Júnior, a quem a gente agradece demais a disponibilidade. Professor. Boa tarde. Bom dia, né? Ainda, né? Bom dia. Professor, primeiro vamos entender, trazer aqui para os nossos ouvintes o que é esse grupo paramilitar Wagner, né? E o porquê desse papel tão crucial aí nessa guerra. Perfeito. Esse grupo paramilitar Wagner e mercenário está dando um pouco de eco. Enfim. Pronto, professor. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Está um pouquinho baixo o seu retorno aqui para a gente. Vamos ver se agora melhora. Bom, esse grupo agora pelo menos tirou o eco. Show. Aqui também para a gente melhorou. Então, vamos lá. O grupo mercenário Wagner, né, é um grupo paramilitar, um grupo que sai das dependências do exército russo, reformado pelo exército. Ele tem a doutrina russa como, digamos, sua própria baliza. Ele é formado, né, também com equipamentos russos, em grande medida, com equipamentos militares russos. É muito atrelado ao exército russo. É um dos exércitos mais poderosos do mundo. Então, consequentemente, esse grupo que ganhou vida ali na virada dos anos de 2010, por ali ele vai ganhando vida, ele se torna um grupo privado de guerra, ou um grupo de mercenários, muito forte e muito atuante. Ele vai atuar em várias partes do mundo. Por exemplo, o grupo Wagner atuou na Guerra da Síria. Muito importante na Guerra da Síria. Um papel muito importante. Ele atuou também e atua em guerras na África. Tornou muito importante também em guerras da África. Ele chegou a se autoproclamar maior exército mercenário do mundo, reunindo em determinado momento cerca de 150 mil soldados. Então, é um grupo extremamente organizado e muito forte militarmente e muito bem treinado. Não é o único grupo privado de guerra. A chamada doutrina Obama, o Obama usou muito grupos privados de guerra para fazer as guerras no Oriente Médio, como, por exemplo, a guerra no Iraque. No caso, a grande empresa que era usada para os norte-americanos era a Blackwater, que também atua em vários lugares do mundo, né? Por que se utilizar de um grupo mercenário ou dessas empresas privadas da guerra? Eles fazem isso para poder diminuir custos. Dois tipos de custos. Primeiro, o financeiro, porque manter soldados é muito caro, e manter tropas em campo é um peso, um desgaste financeiro muito maior do que você contratar e terceirizar a guerra. E segundo, pelo peso, digamos assim, pelo peso, Carla, moral. Porque quando se tem baixas de soldados, você tem que explicar isso para a população interna. Se você começa a perder muitos soldados, você tem que explicar isso para a população, tem que explicar isso para a imprensa, tem que explicar isso para familiares, e aí isso começa a ter um peso. Agora, se você tem se a perda são de mercenários, então as perdas são menores. Então, isso se torna cada vez mais comum a partir dos anos 2010, embora, só fecho aqui, seja um hábito muito antigo a ideia de empregar mercenários
em guerras. O próprio Maquiavel, no clássico da ciência política, O Príncipe, ele já alertava: nunca confie nos mercenários, não empregue exércitos mercenários para lutarem as suas guerras. O Maquiavel escrevia aconselhando o príncipe. Por quê? Porque o mercenário não luta por uma causa, ele não luta por um valor, ele não luta por uma ideia, ele não luta por uma nação, por um país, ele luta por dinheiro. Logo, se amanhã alguém aparecer oferecendo dinheiro, uma quantidade maior, ele se volta por aqueles que eles estavam lutando. O senhor acha, professor, que isso é o caso, pode ter acontecido, por exemplo, quando o líder do grupo Wagner acabou dizendo que houve uma espécie de ataque de próprios militares russos contra uma base? Isso acabou não se confirmando, mas, querendo ou não, foi o que gerou todo esse rumor, essa rachadura, né? Perfeito. Olha, esse rumor, ele vem de duas hipóteses centrais, né? A primeira delas é que o Putin já estava, né, atento a essas questões de ficar vulnerável a um grupo mercenário. Então ele estava com um programa que vence agora, no dia 1º de julho, de alistar esses mercenários no exército russo, para que esses mercenários fossem incorporados ao exército russo. E a partir de então, obviamente, eles não responderiam mais ao grupo Wagner e nem ao Prigozhin, que é o líder deles, mas sim ao exército russo, ao ministro da Defesa russa, que é o Shoigu, e, em última instância, ao próprio Vladimir Putin. Então, isso já provocou as primeiras cisões, porque, obviamente, o Prigozhin, assistindo tudo isso de maneira impávida, né, ele teria uma colheita maldita, digamos assim, porque ele poderia perder o seu próprio exército de mercenários, ou grande parte dele. E aí daí não veria mais financiamentos, né? Porque ele é pago para fazer guerras. E para isso ele precisa de um exército. Se ele não tiver mais esse exército, ele não faz mais as guerras, ele não é mais financiado. Então, essa poderia ser, né, é uma das hipóteses, né, que se coloca como central para a celeuma que houve entre o grupo Wagner e o exército russo, né, o Putin e Prigozhin. A outra, que é alegada pelo líder do grupo Wagner, pelo Prigozhin, é que em uma batalha sangrenta na Ucrânia, em Azov, quando a Rússia e o grupo Wagner lutavam juntos do mesmo lado, o grupo Wagner foi atacado pelos russos. E ao ser atacado pelos russos, ali abriu-se uma cisão. E, a partir desse momento, o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, passa a atacar o Ministério da Defesa russo, o Shoigu, dizendo que eles russos, tinham atacado o grupo Wagner na Batalha de Azov, em que eles lutavam contra os ucranianos. Além disso, tem outras demandas menores, em que o Prigozhin acusa o Shoigu, ministro da Defesa russa, de desviar dinheiro. O dinheiro não estava chegando, faltava equipamentos, faltava alimentos, faltava recursos e coisas do tipo. Então, digamos que essas são as fontes da celeuma entre o exército russo e o grupo Wagner. E aí, professor, se criou também aquela hipótese do Prigozhin ter esse objetivo de derrubar mesmo o Shoigu, né, na visão de Vladimir Putin, porque ele acaba também isentando o próprio Putin desse possível ataque, não é? Exatamente, na própria visão do próprio Prigozhin, né? Ele declarou isso, né? Quer dizer, a guerra dele é contra o Shoigu, que é o ministro da Defesa, né? Por essa razão de circunstâncias, né? Porque ele estaria drenando dinheiro, ele estaria envolvido em corrupção, o dinheiro que era para ser destinado para o grupo Wagner não estava chegando, estava faltando equipamentos, recursos, alimentos, dinheiro e tudo isso. E como se ele, Prigozhin, quisesse alertar o Putin de alguma maneira de que isso estava acontecendo. E ele tem uma certa popularidade, ele, Prigozhin, também, nos canais de mídias alternativas, sociais. Ele é uma espécie também de mercenário e blogger, né? Então ele estava acumulando muitos seguidores, ele acumula muitos seguidores. Então aí aponta para um lugar em que ele gostaria
enfim, uma das hipóteses, de pegar o lugar do Prigozhin, de ser ele o ministro da defesa. Por isso também a ideia de poupar Putin. De qualquer forma, haverá eleições na Rússia no ano que vem, e o nome dele, depois de toda essa escaramuça, é ventilado e é colocado, o nome dele, Prigozhin, como um candidato possível agora, viável, e se tornou simplesmente o segundo nome mais popular nas pesquisas russas, né? Atrás apenas, é claro, de Vladimir Putin. Bem atrás de Putin, que tem 20, 30 pontos na frente, mas depois vem o Prigozhin. E depois são nomes como Navalny, nomes que têm um índice de popularidade muito rasos, né? Então, de qualquer maneira, ele conseguiu se consolidar ali com um afeto. Agora ele vai para a Bielorrússia no acordo, né? Ele vai ficar na Bielorrússia e temos que ver como Putin vai tratar isso. Por quê? Porque antes desse acordo, que passa pelo presidente da Bielorrússia, o Putin disse, em uma declaração muito forte, um discurso de sábado, em que o Putin foi muito contundente, diferente dos discursos regulares dele, que os traidores da pátria, eles pagariam o preço por ter traído a Rússia, e que isso seria imperdoável. Professor Yuri Costa falando. Falando agora de aldeia global, né? A gente está todo interligado. Como isso pode afetar o mundo, né? As pessoas, os analistas acreditam que os líderes, quando estão mais acuados, eles tendem a ser mais agressivos, né? O Putin vendo esse ataque interno, vamos dizer assim, pode se tornar mais agressivo. Como isso afeta também o mundo, posição do Brasil em toda essa relação? Primeiro, isso vai afetar a guerra na Ucrânia, né? Por quê? Porque há uma tendência agora que o governo Putin, para dar uma demonstração de força, ele possa vir com um ataque severo, uma ofensiva muito forte com relação à Ucrânia, para mostrar que essa situação interna está resolvida, que os soldados, né, digamos assim, os mercenários do grupo Wagner retomaram as suas posições na Ucrânia, o acordo foi feito, o Prigozhin está já na Bielorrússia e que as coisas foram acertadas. Ou seja, mais ou menos alguma coisa do tipo, olha, não passou de um susto ou de um mal-entendido. E rapidamente, em termos de um fim de semana, nós conseguimos acertar isso. Tanto é que vem agora, ou mostra-se agora, uma ofensiva brutal com relação à Ucrânia. Por quê? Porque o que os ucranianos e o eixo atlanticista, os aliados da OTAN que lutam essa guerra contra a Rússia, né, são mais de 30 aliados que estão com as suas sanções econômicas muito severas, né, com relação à Rússia, que bloquearam a Rússia do sistema SWIFT, que retalharam a Rússia economicamente de todas as maneiras possíveis e que enviam armas e equipamentos militares e financeiros para a Ucrânia, né? Esses países liderados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e os demais países da OTAN, eles estão fazendo o pensamento oposto, né? No sentido de, olha, agora que a casa está fraca, é o momento de nós agredirmos. É a hora de nós virmos com uma contraofensiva brutal, porque o Putin tem que resolver essas questões internas, tem que realocar esses grupos dentro do campo de batalha, e ele está com dois problemas muito grandes. Então é hora de nós aproveitarmos essa fragilidade. Inclusive, há uma hipótese de que o grupo mercenário que negociou agora, né, que está negociando com o Putin, liderado pelo Prigozhin, o grupo Wagner, ele estaria assim, ligado, estaria negociado com Estados Unidos, Inglaterra e mais um país do Oriente Médio para poder trair a Rússia. Essa também é uma hipótese a ser confirmada. Como as informações são muito nebulosas e cruzadas, mas é uma hipótese que está sendo trabalhada na Eurásia, que o grupo Wagner teria, antes de tomar essas ações, estrategicamente, associado a Estados Unidos, Inglaterra e esse terceiro país do Oriente Médio, que não se sabe qual é. Então, ou seja, para responder a pergunta do Yuri direto, né? O que nós podemos esperar em termos de aldeia global? Nós podemos esperar
num primeiro momento, que as coisas vão se catalisar na Ucrânia, porque os dois lados agora precisam demonstrar força. O Putin, na verdade, precisa demonstrar força para dizer, olha, as coisas vão bem, obrigado. E a Ucrânia quer se aproveitar desse momento de suposta fraqueza. Então as coisas vão se intensificar por lá. Esse é o primeiro resultado que nós vamos ter desses desdobramentos. Isso, inclusive, professor, responde um pouco parte da pergunta do nosso ouvinte, o Sidney, sobre que nível de enfraquecimento isso representa nos territórios, né, de duelo em que os Wagner comandam. Perfeito. Essa é uma situação, essa é uma pergunta muito boa, porque nós vamos ter que esperar para ver. Vamos ter que esperar para ver como é que vai ser essa reocupação pelo exército Wagner, como ela vai ocorrer, se vai haver, desistências, né? Como vai funcionar isso, e também a própria posição do Shoigu, né? O Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, ele foi mantido. E ele é o desafeto número 1 do líder do grupo Wagner, o Prigozhin. Então, digamos, os dois foram mantidos. Né? O Putin fez uma conciliação de interesses. Ele não tira o Shoigu é o ministro da guerra ainda, e também o Prigozhin faz um acerto financeiro com o Putin e mantém o grupo Wagner. Então nós temos que ver agora na prática como isso vai funcionar e a partir daí como é que vai poder ter uma resposta russa lá dentro para mostrar que a Rússia não está enfraquecida. E, obviamente, o Zelensky tem falado de essa contraofensiva no momento em que a Rússia, que é o momento, digamos, desde a exclusão da Rússia do sistema financeiro, é o momento que a Rússia passa por uma situação mais crítica, né? Mais difícil, e que o Ocidente, ou a OTAN, vai se aproveitar disso. Falar em OTAN, professor, os analistas falam, inclusive, em um benefício, entre aspas, dessa guerra, que foi justamente como a OTAN, a maneira de como a OTAN está vendo agora os aliados, estrategicamente, inclusive, para se posicionar. Como é que o senhor avalia isso? A OTAN estava morta, né, antes da guerra, digamos assim. O Emmanuel Macron, presidente francês, ele disse, pouco antes da guerra, tem uma frase textual dele, né, vou citar aqui, ipsis literis, né, entre aspas, ele diz o seguinte: a OTAN está respirando por aparelhos. A OTAN não tinha muito sentido de ser. Né? Mesmo desde, digamos, o fim da Guerra Fria, né, o desmantelamento da União Soviética, lá atrás, né, em 89, 91, a queda do Muro de Berlim, depois o fim da União Soviética, foi feito um acordo tácito entre o presidente, à época, Bush pai, perdão, só um minuto, resfriado aqui. Então, houve um acordo entre o Bush pai e um acordo, à época, entre o presidente ucraniano, né? O presidente da União Soviética. E o presidente, eles chegaram nesse acordo de que a OTAN ela não ia expandir sequer 1 polegada em direção à Rússia, em direção à Europa Oriental, aquilo que foi a União Soviética um dia. E, no entanto, de 1991 para cá, houve uma sequência de expansões, né, de ondas de expansões, durante todos os anos 90, os anos Yeltsin, e depois, quando o Putin assume nos anos 2000, o Putin endurece o discurso. Ainda assim, houve expansões no começo dos anos Putin, e depois o Putin, a partir de 2007, ele faz um discurso que ficou muito célebre no Conselho de Defesa em Munique, um discurso de 2007, dizendo que não aceitaria e não toleraria a expansão da OTAN por mais nenhum território que foi da União Soviética, de forma alguma. Em 2008, a OTAN tenta fazer mais uma expansão na Geórgia. O Putin faz uma guerra na Geórgia, que é a Guerra de 8 Dias. Ele intervém para que essa expansão não seja feita, ela não é feita. Em 2014, tem o Maidan na Ucrânia, a tentativa de expansão da OTAN para a Ucrânia. O Putin toma o sul, né, quer dizer, a parte de Crimeia, o porto de Sebastopol, né, começa as guerras no Donbass e finalmente vem a invasão russa em 2022. Né? Muito fruto, digamos, desse revival, né, desculpa o expressionismo, desse reavivamento da OTAN que passa a existir, né, de uns anos para cá, sobretudo. E isso é importante, a sua pergunta, Yuri, para poder
fechar aqui, ela é muito importante porque a guerra na Ucrânia, ela dá um sentido à OTAN. Como a OTAN respirava por aparelhos, a OTAN não tinha mais sentido, agora eles têm um inimigo em comum. Quem é o inimigo em comum? É a Rússia. Então isso dá um motivo para que eles gastem mais, para que eles se armem mais. A Europa hoje vive uma guerra armamentista, uma corrida armamentista draconiana, né? A Alemanha se armando muito forte, a França, a Polônia se armando muito. A Polônia é um dos países hoje que mais gasta com recursos militares, o Reino Unido da mesma forma, a Itália se armando. Então, a Europa está cada vez mais militarizada. Então, a despeito dela depender economicamente e, sobretudo, energeticamente da Rússia, a Europa, estar pagando o preço por isso, para ela faz sentido ter um inimigo comum do ponto de vista político e militar, que é a Rússia. Tá certo. Tem mais perguntas aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do Brasil, inclusive do presidente Lula, né, nessa história toda, mas vamos fazer um intervalo bem rapidinho, é o tempo que a gente toma um golinho d'água. Não sai daí, você pode continuar participando, viu? Pelo 98154-3814, estamos ao vivo também no Jornal Jangadeiro Oficial do YouTube. Voltamos já. Você... Russo, né? Esse desentendimento com o grupo Wagner, a milícia mercenária que faz parte do governo russo, governo de Vladimir Putin. E tem pergunta de ouvinte, né, Yuri Costa? Isso, o Fábio, nosso ouvinte, ele mora lá na Suíça, ele está fazendo um comentário. Ele justamente diz isso, que a Suíça é um país tradicionalmente conhecido aí por ser neutro em relação às guerras, mas agora justamente está sobre a mesa do Senado suíço um referendo sobre a permanência, a entrada ou não do país na OTAN. E aí os jornais também de lá dão destaque justamente de primeira página sobre esse embate na Rússia com os paramilitares. Inclusive muitos treinamentos, a mídia lá destaca isso, sobre muitos treinamentos militares na Suíça em relação aí, nesse sentido de defesa. Aí o Fábio está perguntando justamente isso ao professor, né, qual a opinião dele sobre essa questão do envolvimento da Suíça e também... justamente nesse sentido da aldeia global, né? Ele está falando aqui da distribuição de gás pela Rússia no norte da Europa, que é uma moeda de troca forte, né? Que a Rússia, Putin utiliza justamente nessa, vamos dizer assim, espécie de chantagem. Perfeito, Fábio. Excelente pergunta. Veja só, a Suíça, assim como, por exemplo, a Finlândia, eles são países neutros, considerados neutros na história das relações internacionais, na história recente das relações internacionais, porque durante a Guerra Fria eles não assumiram nada. Então, a Suíça, assim como a Finlândia, por exemplo, eles não tiveram nem do lado do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era, digamos, o arranjo militar
dos partidos socialistas que giravam em torno da União Soviética e eram um contraponto à OTAN, e eles também não estiveram do lado da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que também era o contraponto, certamente, né, e vice-versa, ao Pacto de Varsóvia. Então, de uma maneira, digamos, muito prudente, né, esses países esses países nórdicos, conseguiram se colocar neutros em um período de acirramento total, que foi o período da Guerra Fria. Bom, uma vez que a Guerra Fria acabou, não faria sentido que esses países que foram neutros entrassem na OTAN. Porque mesmo a OTAN, ela passa a ser questionada. A existência, a necessidade de existência da OTAN. Por isso a frase do Macron lá atrás, né? Quer dizer, se o Pacto de Varsóvia acabou, se a União Soviética acabou, se o muro caiu, se o socialismo tal qual nós o conhecíamos caiu, para que continuar com isso? Tá? Então, mas, no entanto, esta guerra que acontece agora, né, a partir da invasão da Ucrânia em 2022, ou se quiser, desde 2014, com os bombardeios ucranianos na região do Donbass, as coisas vão ficando mais acentuadas. De maneira que alguns países considerados neutros, como o país que o Fábio está lá, né, na Suíça, embora aí em Fortaleza esteja o clima mais agradável, Fábio, você vai ter ainda que passar pela questão do crivo dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte para que a Suíça entre, né? Isso deve acontecer, mas alguns aliados da Rússia dentro da OTAN estão dificultando a adesão desses países, como é o caso, por exemplo, da Turquia, do Erdogan. O Erdogan ele está na OTAN, mas não está na União Europeia. A Turquia está na OTAN, mas ela não entra na União Europeia. Não entra na União Europeia por quê? Porque tem o Tratado de Maastricht. O que significa isso? Você entrar em um país, você está na Europa toda. E a Turquia recebe muitos imigrantes. E é um país de maioria muçulmana. Então, os europeus não aceitam, do seu ponto de vista, um país de maioria muçulmana fazendo parte da sua sociedade global, ou seja, da União Europeia. Então, eles estão na OTAN, mas não estão na União Europeia. Então, o Erdogan faz um jogo duplo, né? Ele está na OTAN, mas ele é aliado do Putin. Ele tem muito boas relações com a Rússia, com o Irã, por exemplo, que é um desafeto da União Europeia, da OTAN, dos Estados Unidos. Né? Eles trocam armas militares. E por aí vai. Então, esse é o imbróglio que está feito ali nesse momento. Professor, esses países neutros, né, como até o senhor falou, podem garantir um certo protagonismo diplomático. A gente puxa até para o Brasil, né, que o Brasil era conhecido por ser um protagonista diplomático. Mas analistas acreditam que, com o apoio do presidente Lula à Rússia na guerra da Ucrânia, mesmo que velado esse apoio, depois o presidente Lula tentando consertar, está fazendo ele perder justamente esse protagonismo. Obviamente, as ações do presidente, somadas às decisões, digamos, controversas também durante o governo Bolsonaro, queria que o senhor pudesse avaliar como esses últimos anos, né, essas últimas ações dos presidentes deixam o Brasil frente à geopolítica mundial. Yuri, excelente pergunta, porque o Brasil ele é conhecido historicamente pela não intervenção em assuntos militares, é isso que preza a Casa de Rio Branco, que é o Itamaraty, né? Pela não intervenção em assuntos militares e pelo respeito à autodeterminação dos povos. Então, diferente de outros países, né, nós não temos a tradição histórica, desde Barão de Rio Branco, de não intervir em assuntos internos de outros países, a não ser, obviamente, quando formos convidados e coisas do tipo. Né? Então, o papel do presidente Lula e dos seus assessores, Celso Amorim, como seu assessor especial para a presidência, e o seu chanceler, Mauro Vieira, a equipe que está lá, é um papel que vai no sentido exatamente do que você disse, né? De um protagonismo em torno da neutralidade. Quem agora, Yuri, está clamando pela paz? Quem agora está falando de paz com relação a essa guerra? O mundo está pessimista. A comunidade internacional está pessimista com relação à guerra. Digamos, a aldeia global, expressão muito interessante que você usa, né?
que ficou clássica nos anos 90, a grande aldeia global, pouquíssimos atores de peso, têm falado de paz. Né? Um deles é o nosso presidente, é o presidente Lula, o presidente do Brasil. Ele tem tentado articular uma espécie de Liga da Paz, de Clube da Paz. Então, qual que é a ideia do presidente Lula? É reunir outros países neutros com relevância no sistema internacional. Porque também não adianta, as relações internacionais a gente não pode se iludir. É um jogo de peso, é um jogo de influência. Não adianta reunir países que são neutros, mas que não têm relevância, que não vão ser ouvidos. Tem que se reunir países. Também não adianta reunir países que têm relevância, que têm poder, mas que não são neutros. Por isso a neutralidade é tão importante. Então, às vezes, o papel do Brasil é incompreendido. Por quê? Porque nós não tomamos lado. Quando o chanceler alemão veio aqui, o Olaf Scholz, ele veio aqui no Brasil pedir para que o presidente Lula enviasse equipamentos militares para a Ucrânia. Bom, se o Brasil fizesse isso, o Brasil assumiria um lado da guerra. Então, ao resistir esse, digamos, quase que um assédio, né, porque não veio só dele, teve também a ligação do Macron, teve investidas do Biden, o Brasil preserva a sua posição de neutro, ao mesmo tempo também ele não toma parte clara, não toma parte explícita da Rússia, não envia equipamentos, não envia ajudas, nada desse tipo. Então isso vai afiançando o Brasil, reconhecendo o Brasil como essa parte neutra. Agora, o Brasil sabe que sozinho ele não é um mediador possível para a paz. É preciso se juntar com outros países, como, por exemplo, a Turquia. Por que a Turquia é um aliado neutro? Porque a Turquia está na OTAN. A OTAN é inimiga de quem? Da Rússia. Ao mesmo tempo, o Erdogan tem boas relações com Putin, que é o presidente russo. Então, a Turquia tem esse jogo, digamos, ambíguo. E é um país importante. É um país que é antiga, enfim, eles são antiga Constantinopla. Eles estão no meio do Ocidente e do Oriente. Junto com o Brasil, eles poderiam fazer esse jogo, né? Além também da Indonésia. A Indonésia é um país grande, é um país populoso, é um país que tem grandes influências ocidentais, mas é um país de maioria muçulmana e é um país que tem peso nas relações internacionais e que é neutro. Não assumiu o lado do Zelensky, não assumiu o lado ocidental, atlanticista, tampouco assumiu o lado russo. Assim como também poderia fazer parte dessa Liga da Paz a Índia. A Índia, que tem boas relações com Putin, tem boas relações com a Rússia, compra armamentos militares da Rússia, eles estão juntos nos BRICS, assim como o Brasil, mas a Índia também tem muitas boas relações com o Ocidente, boas relações com a Inglaterra, boas relações com os Estados Unidos, com a Austrália, eles têm acordos militares conjuntos e têm interesses mútuos. Então, ou seja, para sintetizar, a ideia do presidente Lula e do Itamaraty é juntar esses países que são grandes, relevantes e neutros para falar da paz. Não à toa o presidente Lula foi recebido pelo Papa nessa semana. Porque além do Lula e do Papa, sabe-se que nessa aldeia global pouquíssimos estadistas e líderes têm pregado pela paz. É isso, professor Pedro Costa Júnior. Se deixar, olha, a gente vai mandando perguntas, vai esticando essa conversa. Mas que bom, foi uma verdadeira aula, né, Yuri Costa? Muito Sim. bom, professor, contar aqui com seus esclarecimentos, muitos ouvintes aqui participando. Inclusive, algumas perguntas que nós até já fizemos, começamos a entrevista sobre isso. Então, você, ouvinte que chegou agora, não tem problema. Todo o conteúdo fica salvo lá no nosso perfil do YouTube, Jornal Jangadeiro Oficial. Inclusive, a entrevista a gente coloca numa pasta especial que é para justamente facilitar seu acesso, tá bom? Professor Pedro Costa Júnior, que é de Relações Internacionais da USP, nosso muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. A entrevista é boa quando as perguntas são boas. Obrigado, viu, Carla? Obrigado, Yuri. Excelente, obrigada. Agora 10h40.